Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a estudar aqui sobre reta na geometria analítica plana. E eu encerrei a aula anterior falando sobre a correlação que existe entre sistemas lineares e posições relativas de duas retas. Tá? Então, eu vou focar aqui no sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Tá bom? Então aqui, ó. Então a gente tem esse sistema com duas equações e duas incógnitas. Só lembrando, um sistema linear ele pode ser classificado de três maneiras diferentes. Então, a primeira maneira que ele pode ser classificado é possível e determinado. E a gente costuma usar a sigla SPD, Sistema Possível e Determinado. Bom, um sistema ele é possível e determinado quando possui uma única solução. Então, olha só. Se esse sistema possui uma única solução, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe apenas um par ordenado xy que satisfaça tanto essa equação quanto essa equação, que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, certo? Então, se existe apenas um par ordenado que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo, significa então que essas retas são concorrentes. E a solução do sistema são as coordenadas do ponto de interseção entre eles dois. Então, analisando geometricamente esse sistema possível e determinado, o que a gente tem é, chamando aqui essa reta de R e essa reta de S, a gente tem então que essas duas retas, elas são concorrentes. Onde x, p, y, p, esse par ordenado aqui, ele é solução do sistema. Beleza? Tá? Então, quando o sistema ele é possível e determinado, ele possui uma única solução e, geometricamente falando, essas equações representam duas retas concorrentes, tá? Onde a solução do sistema são as coordenadas do ponto de concorrência. Beleza? A segunda classificação para um sistema linear é possível e indeterminado. E a gente usa a sigla SPI, Sistema Possível e Indeterminado. Bom, um sistema ele é possível e indeterminado quando possui infinitas soluções. O que significa que esse sistema possui infinitas soluções? Significa que existem infinitos pares xy, pares ordenados xy, que satisfazem tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. Se existem infinitos pares ordenados que satisfazem tanto a equação de cima quanto a equação de baixo, significa então que essas duas retas elas têm infinitos pontos em comum. Para duas retas possuírem infinitos pontos em comum,
Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que elas são coincidentes. Então, esse caso aqui é o caso em que eu tenho a reta R coincidindo com a reta S, porque elas vão ter infinitas soluções. Beleza? Por fim, o que a gente vai ter? A gente tem um sistema impossível, em que a gente costuma abreviar por SI, sistema impossível. Um sistema ele é classificado como impossível quando ele possui nenhuma solução. Então, se ele possui nenhuma solução, significa então o quê? Significa que não existe um par ordenado sequer que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Se não existe um par ordenado sequer que não satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, significa então que essas duas retas, né, representadas por essas equações, elas não possuem pontos de interseção. Se elas não possuem pontos de interseção, é porque então elas são o quê? Elas são paralelas. Então, a representação geométrica aqui vai ser então o quê? A representação geométrica de um sistema impossível é duas retas paralelas não coincidentes. Certo? Elas não vão possuir pontos de interseção. E aí, a gente lembra, então, das condições, né? Então, a condição para duas retas serem concorrentes, o que tem que acontecer? A razão entre os coeficientes de x tem que ser diferente da razão entre os coeficientes de y. Então, aqui a gente vai ter A sobre A' diferente de B sobre B'. Então, sempre que você pegar um sistema linear em que isso aqui acontece, você já sabe que esse sistema vai possuir uma solução, uma única solução, certo? Aí a gente vem para cá. Qual é a condição para duas retas serem coincidentes? A condição para duas retas serem coincidentes é a razão entre os coeficientes de x tem que ser igual à razão entre os coeficientes de y e tem que ser igual à razão entre os termos independentes. Então, toda vez que você pegar um sistema linear em que isso aqui acontece, então você já sabe que esse sistema ele possui infinitas soluções. Tá? E, para isso aqui acontecer, né, para duas retas serem paralelas, que foi o primeiro caso de posição relativa entre duas retas que a gente viu, a condição qual é? A condição é a razão entre os coeficientes de x tem que ser igual à razão entre os coeficientes de y, que vai ser diferente da razão entre os termos independentes. Então, essa aqui é a condição para que um sistema ele seja impossível, certo? Então, a razão entre esses caras tem que ser igual e tem que ser diferente da razão entre esses caras. Geralmente, esse C e esse I nem ficam desse lado da equação no sistema, né? Geralmente, eles ficam do outro lado, né? Geralmente, é assim que funciona, tá? Então, existe essa correlação que eu havia falado na aula anterior entre sistema linear de duas equações duas incógnitas com a posição relativa entre duas retas num plano, tá? Analisando aí analiticamente a situação, tá? Então, nem vou me preocupar em fazer exercício sobre isso. A gente já, inclusive, muito antes de falar de posição relativa, etc., na época que a gente estava falando de equação geral, a gente resolveu problemas em que a gente encontrava aí pontos de interseção, né, e etc.
Então eu nem vou me preocupar com isso agora, porque a gente já fez muito exercício com relação a isso, tá bom? É só realmente, eu só queria gravar essa aula para deixar claro aí essa relação que existe. Para quem já estudou determinantes, etc., né, esses resultados aqui eles aparecem, né, na determinante da matriz dos coeficientes, etc. e tal. Inclusive isso funciona até para equações de 3 incógnitas, né, sistemas de 3 equações de 3 incógnitas. Só que o que ocorre? A equação com 3 incógnitas elas representam um plano. Então aí a correlação que existe é da geometria analítica espacial com os sistemas lineares. Como aqui a gente está trabalhando só a geometria analítica plana, eu não estou focado nessa parte agora, até porque se eu fosse trabalhar isso, eu precisaria, inevitavelmente, usar vetores. Na geometria analítica plana a gente até consegue não usar vetores, que é o que eu estou fazendo nesse curso, né? Mas, de qualquer forma, para 3 equações, etc., tem relação com determinantes, etc., mas isso aí é da geometria analítica espacial, que não é o meu foco desse curso agora. Tá legal? Beleza? Então, queridos, dessa maneira eu encerro essa aula. Até a próxima.